construía uma pista de pouso exclusiva para o amigo fazendeiro. Outro queria agradar a amiga e teria mandado reformar a casa dela. E tem aquele que pintou a cidade inteira com as cores da campanha dele. Você tá achando isso um absurdo? Absurdo maior é que todo esse dinheiro indo pelo ralo, hein, é dinheiro público. Até onde pode chegar a ousadia de um político? Nesta reportagem você vai ver de tudo. Um prefeito investigado pelo Ministério Público por construir pista para aviões numa propriedade particular. E outro que, segundo a Procuradoria-Geral de Justiça, reformou a casa de uma amiga usando verba e funcionário da prefeitura. Não é constrangedor passar por uma situação dessa? Mais uma denúncia e essa com condenação na justiça. Dinheiro público para pintar uma cidade com a cor da campanha eleitoral do prefeito. Já este outro é acusado pela Procuradoria-Geral de comprar cabeças de gado para a própria fazenda com o dinheiro da prefeitura. Foi sem querer que o senhor desviou dinheiro. Mais ainda, o Ministério Público acusa o prefeito de uma cidade pequena, hoje deputado federal, de comprar gasolina e diesel suficientes para dar 9 voltas ao redor da terra. Durante um mês, em 4 estados do país, as equipes do Fantástico investigaram acusações como essas. Prefeituras que usam parte do dinheiro público para tudo, menos para o bem dos cidadãos. Casos bizarros que poderiam ser vistos como simples folclore se não fossem tão graves. Uma obra está em andamento. 2 promotores de justiça que filmam tudo ficam indignados. Cidadão precisando de recursos para necessidade básica, isso é um absurdo. O flagrante de setembro passado é numa fazenda de Torixoréu, Mato Grosso. 4.000 habitantes, renda familiar média de R$ 513 por mês. Na propriedade particular, 2 caminhões da prefeitura. É aqui que os funcionários do município constroem uma pista para aviões. Essa pista São 1.300 metros, segundo o Ministério Público. Quase o mesmo comprimento da pista principal do aeroporto Santos Dumont, no Rio, um dos mais importantes do país. A prefeitura fazendo aeroporto para um fazendeiro, né? Não existe esse negócio de você fazer serviço para particular. As máquinas foram emprestadas pelo governo do estado com uma finalidade: manutenção de estradas. E o prefeito não poderia ceder o equipamento a terceiros. Ele usou do bem público para fins particulares, o que é terminantemente vedado pela lei. Nem o fazendeiro Valmir Pereira, nem o prefeito Máximo Rodrigues, conhecido como Máximo Barriga, quiseram gravar entrevista. O prefeito disse em nota que houve uma parceria. O município construiria a pista de pouso e o fazendeiro, que também é empresário, recuperaria estradas e máquinas da prefeitura. Falamos com o Máximo Barriga por telefone. O senhor continuou fazendo serviço lá naquela fazenda ou parou? Não, naquela fazenda lá parou, mas continua fazendo em outras fazendas. Sem saber que era gravado, o diretor de obras de Torixoréu revela. É normal liberar esse tipo de obra aqui? O prefeito fala que não vai fazendo, né? Tem vezes que você faz coisa e você sabe que está errado, mas mandar... As irregularidades dos prefeitos foram analisadas por este economista a partir de dados da Controladoria-Geral da União. Em média, 33% ao longo desses anos dos municípios, independentemente de região ou estado, apresentam algum tipo de irregularidade no uso das verbas. Para mostrar outro gasto, tão suspeito quanto folclórico, viajamos até Carmolândia, Tocantins, 2.300 habitantes. Ano passado, João Holanda Leite, o Bogó, ficou um mês preso e agora aguarda o julgamento em liberdade, mas fora do cargo. Segundo a Procuradoria-Geral de Justiça, o político usou o dinheiro da prefeitura até para comprar gado para a fazenda dele. Às vezes a gente faz as coisas tentando acertar. Se a gente erra, não é que a gente erra porque quer errar. Não foi sem querer que o senhor desviou dinheiro? Não, eu não desviei dinheiro. Eu tenho a consciência limpa porque eu não fiz isso. Ele desviou 1.086.000 do município, que recebe apenas 3 milhões por ano de fundo de participação dos municípios. Em cidades pequenas como Carmolândia, o caixa da prefeitura é mantido principalmente com dinheiro do Fundo de Participação dos Municípios, que é repassado pelo governo federal.
Dos 139 municípios do Tocantins, 79, mais da metade, têm prefeitos investigados ou já processados pela Justiça. E foi nesse estado que o Fantástico encontrou uma denúncia bem pitoresca, digamos assim, envolvendo o dinheiro dos cidadãos. No dia 15 de julho de 2009, uma quarta-feira pela manhã, o então promotor da cidade de Colmeia, Ayrton Amilcar, estava procurando uma casa para alugar. Parou em frente a essa, que estava em obras. O pedreiro, sem saber que estava conversando com o promotor, acabou contando que estava a serviço do prefeito de Itaporã para fazer uma reforma na casa de Alessandra Barbosa da Silva, amiga do prefeito. A Procuradoria-Geral de Justiça disse que havia intimidade entre o prefeito e essa amiga e denunciou os dois à Justiça por uso indevido de serviço público. Alessandra, que teria mudado de cidade, não foi localizada. O prefeito Jonas Carrilho Rosa, que administra uma cidade de 2.400 habitantes, disse que foi só um favor que o pedreiro fez, fora do horário de trabalho. No dia que ele estava trabalhando para mim, não era um dia que ele estava trabalhando para a prefeitura. Não é constrangedor passar por uma situação dessa? Eu diria para você que é constrangedor quando se deve. Quando não se deve, não é constrangedor. As denúncias atingem também cidades maiores, como Poá, na Grande São Paulo, com 106 mil habitantes. Aqui o problema não foi a reforma de uma casa só. O Ministério Público acusa Francisco Pereira de Souza, o prefeito Testinha, de usar dinheiro público para deixar boa parte da cidade com a cor da campanha eleitoral dele, laranja. Uniformes escolares, secretarias, nem o cemitério escapou. A cidade está sendo repintada, como, por exemplo, a entrada deste centro esportivo. Mas em alguns pontos dá para perceber que o serviço não terminou ou simplesmente mal começou, como naquele portão logo adiante. Ali ainda predomina a cor preferida do prefeito. A Justiça de Poá determinou a cassação de Testinha e a devolução do dinheiro gasto com a tinta. Eles se esquecem que o bem que está ali é público. A Prefeitura de Poá disse que já recorreu e aguarda as decisões e que os equipamentos públicos, entre eles o cemitério, foram repintados com dinheiro do prefeito. Outro caso, que até parece folclore, está na Bahia. Em Luiz Eduardo Magalhães, 60 mil habitantes, uma matemática que não fecha foi denunciada à Justiça do Estado em 2005 e aguarda julgamento no Supremo Tribunal Federal. Na época, a prefeitura, que administrava um município de 23 mil habitantes, fechou contrato para pagar 15 mil litros de gasolina e 20 mil litros de óleo diesel em apenas um mês. Um gasto considerado espantoso pelo Ministério Público da Bahia, que fez as contas. Com tanto combustível, dizem promotores, os carros da prefeitura conseguiriam rodar cerca de 360 mil quilômetros. Essa distância equivale a quase 9 voltas ao redor do planeta ou uma ida à Lua. O prefeito na época era Osiel Oliveira. Hoje é deputado federal. Ao longo de 2 semanas de tentativas, ele não nos atendeu. Em nota, Osiel atribuiu as denúncias a adversários políticos. Disse que as despesas da prefeitura foram aprovadas pelo Tribunal de Contas e que as providências legais para comprovar que não houve dano ao patrimônio público já estão sendo tomadas. A Controladoria Geral da União diz que os mecanismos de fiscalização estão sendo reforçados. Lugar de gestor corrupto é na cadeia. Para o ministro-chefe da Controladoria, a lentidão da justiça corre a favor dos suspeitos. Um bom escritório de advocacia não deixa o processo chegar ao fim em menos de 10 ou 20 anos. E os corruptos são os que podem pagar os melhores escritórios de advocacia. Esta procuradora faz parte de um grupo do Ministério Público Federal que apura desvio de verbas federais em prefeituras. Diz que há muito trabalho a ser feito. O Ministério Público já ofereceu mais de 90 denúncias e temos aí mais de 200 investigações ainda em andamento. Há um descaso generalizado com a coisa pública, com o dinheiro público. Esse dinheiro que saiu, ele saiu do meu bolso, saiu do bolso do meu filho, do vizinho, do outro. Então esse dinheiro é nosso. Quem pegou tem que devolver.